Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar esta Santa Missa, nesse dia que a Igreja celebra a festa de Santo Antônio Abade. Então muitas vezes as pessoas também o conhecem com o nome de Antão. Então depende da região, da maneira como ele é invocado. De qualquer forma, Santo Antônio Abade é também considerado pai dos monges. Então, justamente por causa dele, é que um jovem chamado Fernando, quando ingressou nos cônegos regulares da Santa Cruz, em Coimbra, recebeu o nome de Antônio. Então hoje, Santo Antônio de Lisboa é muito mais conhecido, podemos dizer assim, do que o próprio patrono, que era este abade do século III. Então é muito impressionante a vida deste santo, porque através dele nós podemos ter um exemplo de perseverança e ao mesmo tempo uma compreensão de que a nossa religião não é nem paixão e nem sacramentalismo, mas é o seguimento de Cristo. Então a religião católica não é uma paixão que nós temos por uma pessoa, ou por um grupo, ou por um movimento, mas é a nossa adesão a Cristo. E a adesão a Cristo é uma adesão que é racional. Na época dele, algumas pessoas podiam ter paixão por ele, pela pessoa dele, mas essas pessoas normalmente não seguiram. Quem seguiu foi quem entendeu o que ele estava dizendo e falou assim, não, mas é assim mesmo, vamos seguir, isso tem lógica, isso vem de Deus, ele está provando que ele é o Filho de Deus, então, entende? A pessoa faz um ato de vontade por causa dessa adesão racional, quer dizer, da inteligência. E na medida em que a pessoa segue Cristo, ela vai no seguimento de Cristo, conforme diz o Evangelho. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. Então são duas atitudes. A primeira é uma atitude de renunciar a si mesmo, ou seja, o seu próprio ego. Porque muitas vezes nós fazemos as decisões segundo o nosso ego. Ah não, esse aqui eu gosto mais, esse aqui eu prefiro. Então aí ele vai, claro, ele não renuncia a si mesmo, mas ele vai desejando crescer a si mesmo. Então normalmente todas as religiões, principalmente a religião farisaica do Antigo Testamento, é o contrário. Ao invés de você renunciar a si mesmo, você tem que investir cada vez mais em si mesmo, para você se tornar mais poderoso, mais forte, mais glorioso no nível dessa aceitação social e religiosa. Então Jesus pediu para a gente fazer justamente o contrário. E quando ele diz também tomar a sua cruz, muitas pessoas não entendem o que significa isso, porque eles dizem, não, mas essa cruz não veio de Deus. Não, mas essa cruz, não tem como eu receber essa cruz, porque como é que eu vou ter certeza que Deus está... Então as pessoas têm dificuldade de entender o que é a cruz. Então a gente tem que explicar que ali no Evangelho está dizendo, toma a sua cruz que vier através de revelações, ou toma a sua cruz através daquilo que Deus te envia com um cartão assinado, eu estou te enviando essa cruz. Não. A cruz significa simplesmente aquilo que vai contra o que a gente gostaria e que acontece na nossa vida independente das situações. Ah, não, eu errei, agora por isso eu tenho essa cruz, então essa cruz não veio de Deus. Não, a cruz sempre vem de Deus. E os acontecimentos sempre nos dão, sempre nos dão a vontade de Deus. O acontecimento só não é a vontade de Deus quando a gente pode, na nossa vontade, mudar aquilo. Se você puder mudar aquilo, aí você tem que discernir a vontade de Deus. Agora, se você não tem na sua vontade um meio de mudar aquilo, é sinal que aquilo é a vontade de Deus. É simples. É o acontecimento que diz.
Então veja que na vida de Santo Antônio, ou Antão, aconteceu assim. Primeiro, os pais dele morreram. Ele era um jovenzinho ali, não tinha nem 20 anos. E eles eram muito ricos. Eles tinham 360 campos, imagina. Uma pessoa que tem 360 terrenos, você já imagina o nível de grandeza da pessoa. Então esse jovem herdou toda essa fortuna. Ele teve uma resignação pela morte dos pais, mas ao mesmo tempo ele não sabia o que fazer da vida com tanto dinheiro e ao mesmo tempo que ele queria seguir a palavra de Deus. Então ele entrou numa igreja e ele escutou o evangelho. Então tá vendo aqui como é que é? Os acontecimentos, a providência, fez ele entrar nessa igreja, nessa hora que o padre estava lendo o evangelho que diz: se quiser ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então essa palavra que ele colocou no seu coração. Então aqui você já vê a virtude da pessoa, porque normalmente, hoje em dia, a gente escuta e depois a gente esquece. A gente abandona, a gente não obedece à palavra de Deus. E ele teve essa virtude e falou: não, eu vou obedecer à palavra de Deus. Foi lá, vendeu tudo, deu para os pobres e depois veio seguir o Cristo. E seguir o Cristo era como para ele? Porque naquela época não tinha mosteiros assim de vida religiosa e tal. O que tinha eram os clérigos, que estavam a serviço dos bispos, ou então ele tinha também a opção de viver segundo o exemplo desses monges que viviam a vida solitária. Então ele não achou ninguém que educasse ele nisso. Ele pegou conselho com um, com o outro, pegou conselho com as autoridades da igreja e foi para o deserto. Para que ele foi para o deserto? Para seguir Jesus. Então ele tinha a intenção de fazer a vontade de Deus, de viver uma vida de renúncia, de penitência e de combate contra os inimigos, que são o demônio, a carne e o mundo. Então quer dizer que o mundo ele já venceu na medida em que ele deixou tudo aquilo e partiu. Mas quando as pessoas ficavam sabendo que ele morava ali e que ele era uma pessoa muito santa, que fazia oração e que as pessoas recebiam graça e tudo, então ele percebia que aquilo ali começava a virar um pouco mundano, que começava a juntar muita gente. Então ele partia para mais longe e as pessoas já não sabiam onde ele morava. E assim ele procurava um lugar, geralmente lá no deserto do Egito, tinha muitos túmulos que eram construídos, eles faziam umas casinhas e eram túmulos. E ele morava nessas casas, nesses túmulos. Entrava ali, dava um jeito de abrir, arrumava um jeito e se abrigava ali. E vivia de coisas simples que ele mesmo conseguia fazer, levava para vender em algum lugar para ele se manter, ou então plantava alguma coisa, e assim ele ia sobrevivendo. Então, Santo Antônio foi se tornando célebre, porque ele foi adquirindo essa sabedoria. E a sabedoria dele veio também pelo combate com o demônio. Então por isso que as imagens de Santo Antônio Abade tem um porquinho do lado dele. As pessoas acham que esse porquinho era animal de estimação dele. Olha lá, ele criava um porquinho, mas não é. Esse porquinho é a representação do diabo. Porque não é à toa que no Antigo Testamento falava não pode comer carne de porco, porque o porco é um animal que representa um espírito daquela pessoa curiosa, daquela pessoa que fuça em tudo, daquela pessoa que nunca está satisfeita, daquela pessoa que sempre quer, não, eu quero comer, eu quero me empanturrar cada vez mais. Quer dizer, é uma pessoa que vive focada para as coisas de baixo, para as coisas mais baixas e sensíveis. E infelizmente é o resultado da vida das pessoas hoje em dia. A maioria das pessoas hoje em dia querem só saber da vida dos outros, futricar, e manda isso, e manda aquilo, e fala mal, e divulga coisas erradas, e mentem, e fazem perturbação, movidas pelas paixões. Justamente por isso que a gente tem que deixar bem claro que a nossa religião não pode ser movida pela paixão. A nossa religião tem que ser movida pelo Espírito Santo,
pela adesão do coração a Deus. Então, justamente por causa de fortalecer a vontade nos próprios interesses, é que as pessoas caem nessas paixões. E elas se tornam, então, como os porcos, que ficam olhando para baixo e ficam sempre futricando e fazendo perturbação por onde eles passam. Então, eles fazem essa destruição na vida das almas, na vida dos outros, como esses javalis fazem a destruição na floresta ou a destruição nas roças, e depois as pessoas chegam e dizem, nossa, mas o que passou por aqui? De tal forma, eles destroem tudo. E depois, quando você vê, não sobra nada. A pessoa passa anos trabalhando naquilo, depois passa aquela manada de javali, destrói tudo. E, no entanto, Santo Antônio dá esse exemplo, como que a gente deve guardar a palavra de Deus no coração, guardar a nossa língua, guardar esse movimento de paixão e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Porque nenhum de nós é perfeito. E quando esses eremitas saíam para o deserto para poder viver essa vida de oração, de penitência, é justamente porque eles percebiam, não, eu sou pecador e eu tenho que lutar não só contra o mundo, não só contra o demônio, mas também contra mim mesmo. E é isso que a gente diz, a luta contra a carne. A carne, segundo São João da Cruz, é o inimigo mais cruel. É o mais difícil a vencer, e esse inimigo a gente só vence na hora da morte. O demônio a gente pode vencer, cada dia a gente vence ele de novo, ele volta, a gente vai vencer. O mundo a gente vence quando a gente esquece as vaidades dessas coisas da terra. Agora, a carne fica nos acompanhando. E a carne não é só as paixões, as tentações da carne, mas a carne representa também, e isso que é mais difícil de vencer, o orgulho. O orgulho que é uma raiz que está lá no pecado original, que faz com que a pessoa queira de qualquer maneira ser considerada, ser o centro das atenções. Então, inclusive, é bonito quando nós lemos a vida dos padres do deserto, ou seja, de todos esses monges que, a exemplo de Santo Antônio e de muitos outros, foram ali viver uma vida solitária. Então, é bonito quando vê na vida deles que muitas vezes Deus permitia que as pessoas inventassem calúnias deles, falassem mal deles, e eles agiam como se nada tivesse acontecido. Inclusive tinha um padre do deserto, que era muito famoso, discípulo de Santo Antônio, que recebeu uma vez a visita de um noviço que perguntava para ele assim, olha, pai, o que eu devo fazer para eu encontrar a paz e a união com Deus? E ele então falou assim, olha, você vai, lá naquela igreja está tendo um velório. Ah, tá bom, o que eu faço? Chega lá, você xinga o morto. Você fala para ele, você não presta, você não é nada, você fez isso, você fez aquilo, você é uma pessoa criminosa, etc, etc. Depois você sai da igreja, volta dali um pouco e começa a elogiar o morto. Fala, você é maravilhoso, você é uma pessoa preciosa, você é o único no mundo, eu acho você maravilhoso. Faz isso, depois volta aqui. Aí ele foi lá, fez tudo isso, xingou o morto, depois ele voltou e elogiou o defunto e fez todo aquele movimento, ninguém entendeu nada, voltou lá no pai espiritual dele e disse, olha, já fiz isso e ninguém entendeu nada, mas eu obedeci. Então, esse monge explicou para ele, olha, então o que o morto fez, o que o morto falou quando você xingou, quando você elogiou? Aí ele respondeu, olha, ele ficou do mesmo jeito. Então, respondeu, então você tem que fazer igual. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que se sentir como se você já estivesse morto. Pouco importa a opinião das pessoas. Você pode ser elogiado, você pode ser agredido, de qualquer maneira, quem sabe a verdade sobre você é Deus. E quem vai receber o louvor de Deus é quem perseverar na verdade. Então, esses exemplos mostram a sabedoria desses homens do deserto, que são a base da vida monástica. E na base da vida monástica é que a Igreja Católica se alicerçou. Porque justamente no Concílio de Nicéia, que nós estamos agora completando 1700 anos desse concílio, que é o grande sustento da Igreja Católica, porque ali é que a Igreja foi realmente firme na heresia,
contra a heresia, daqueles arianos que diziam que Cristo não era Deus igual ao Pai. E justamente o que virou o jogo no Concílio de Nicéia foi a presença de Santo Antônio. Que ao contrário do que as pessoas dizem hoje em dia, nos concílios os bispos eram convidados, mas não tinha nenhum herético e nenhum bispo correto no início do concílio. Todos eram considerados simplesmente assistentes. E depois o concílio vai tendo as sessões e as pessoas vão se manifestando e você vai dizendo, ó, então você é desse partido, você já pensa assim, e depois nós vamos chegar a uma conclusão. E como eles não chegavam a uma conclusão, Santo Atanásio, que era, na altura, era diácono do bispo de Alexandria, mandou buscar Santo Antônio no deserto. E o Santo Antônio, que nunca saiu do deserto, falou, não, eu não vou não. Eu vou ficar aqui, não tem nada a ver com isso, eu nem sou padre. Mas eles disseram para ele, olha, é o bispo de Alexandria que está te pedindo. Você tem que ir lá em Nicéia e você tem que dar o seu testemunho. Ele falou, então eu vou. Pois levaram ele. Chegou ali, esse homem entrou no meio daquela quantidade de bispos, mais de 200 e tantos bispos, reunidos ali junto com o imperador. E eles perguntaram, olha, Antônio, você é um monge, você é um abade do deserto, as pessoas têm confiança na sua palavra. Então responda para nós, Jesus Cristo é o que para você? Ele só disse assim, não cumprimentou, não falou nada, só falou assim, Jesus Cristo é Deus. E saiu, foi embora. Bastou isso para convencer toda aquela assembleia de que, de fato, isso era a doutrina dos apóstolos e mostrar que aquele homem de oração tinha se mantido fiel à fé da Igreja Católica desde o início. Então, com isso, o Concílio de Nicéia pôde, com a autoridade de Santo Antônio, terminar ali os trabalhos e declarar que os arianos eram heréticos. Então, nisso a gente percebe a importância da vida contemplativa e a importância da autoridade moral desses monges que se consagram a Deus e que se tornam modelos de perfeição. Esses homens não crescem na vida espiritual indo lá comungar todos os dias e fazendo atenção aos sacramentos. Não que a gente esteja desprezando os sacramentos, obviamente, porque a igreja nos ensina que os sacramentos são fonte de santificação. Mas nós devemos também saber que essas pessoas atingiram um alto grau de santidade sem frequentar missas. Isso é possível também. Eles frequentavam raramente uma missa, mas não porque ele tinha preguiça ou porque ele não queria lá participar, mas porque eles viviam em um lugar longe. Então, quando eles tinham oportunidade, eles vinham, comungavam, recebiam também a absolvição dos seus pecados quando eles se confessavam, mas eles se santificaram sem necessariamente estarem frequentando sacramentos de forma tão ostensiva e tão constante. Isso é importante porque as pessoas hoje em dia acham que os sacramentos estão acima da fé. Isso também é errado. Primeiro tem que ter a fé, depois os sacramentos. Então, quer dizer, não adianta eu comungar todos os dias na mão do herético. É melhor não comungar quase nunca ou raramente para eu ser fiel a Deus, a verdadeira doutrina, porque em todos os tempos houve heréticos que deram sacramentos. E as pessoas não se santificaram com os sacramentos dos heréticos. Ao contrário, se condenaram junto com os heréticos, frequentando os sacramentos. Enquanto que na Igreja Católica nós colocamos a fé em primeiro lugar e sabendo qual é a verdadeira fé, nós somos firmes, nós somos fiéis, Deus providencia que em algum momento nós tenhamos os sacramentos e a partir desses sacramentos que são santos, porque eles estão alicerçados na fé católica, então nós podemos nos santificar e nos salvar. Então, o exemplo da vida de Santo Antônio, ou Santo Antão, como quiser, é para nós hoje extremamente importante. Porque as pessoas esqueceram de tudo isso. As pessoas já perderam a noção do que é a vida monástica. As pessoas nem sabem mais hoje em dia o que é um monge, o que é um frei. Eles nem sabem a diferença de um frei, de um monge ou de um padre. Tudo isso desapareceu da igreja.
sendo que todas essas comunidades, todos esses lugares onde nós mesmos passamos hoje em dia, eram cheios de mosteiros, de eremitérios, de lugares de oração, de recolhimento, onde essas pessoas se santificavam através da penitência e da palavra de Deus. Então, Santo Antônio, ele previu o que aconteceria no nosso tempo, e ele dizia assim: vai chegar um tempo que os homens vão se tornar loucos, as pessoas vão ser insensatas, eles vão ser incapazes de discernir as coisas. E nesse tempo, quando aparecer alguém que é sensato e fala uma coisa que é correta, as pessoas vão chamar essa pessoa de louco. Santo Antônio dizia isso. Falou assim, ó, cuidado, vai chegar esse tempo que a maioria das pessoas não terão a mínima consciência das coisas. E quando aparecer alguém que disser alguma coisa que é correto, que é conforme aquilo que a igreja ensinou, que é conforme aquilo que é racional, que é justo, que é perfeito, as pessoas vão dizer, você é um louco, sai de perto de nós. Então, se nós chegamos nesse tempo, saibamos pelo menos guardar a fé, valorizar a palavra de Deus, valorizar aquilo que é santo, que é justo, que é perfeito, e pedir a intercessão desses santos monges, seguir o seu exemplo, fazer questão de carregar a sua cruz e renunciar a si mesmo. Então, se a gente faz um voto, a gente tem que cumprir o voto. Se a gente faz as coisas para Deus, a gente tem que ser fiel. E se a gente é chamado a fazer tal ou tal coisa, mesmo que seja difícil, mesmo que seja cruel, mas você tem que ser perseverante naquilo. E Santo Antônio, que viveu mais de 100 anos, ele perseverou nessa luta contra o demônio, nessa vida difícil, nessa vida austera, e quando ele morreu, ele simplesmente diz assim, Senhor, fiz o que me mandaste. Ponto final. Assim termina a vida de Santo Antônio Abade. Quem quiser pode ler, inclusive, o texto que Santo Atanásio escreveu da vida de Santo Antônio Abade, e nós guardamos no coração o testemunho e o amor que nós temos para esse grande desbravador do reino espiritual. Esse homem que entrou deserto adentro para escutar a palavra de Deus e para dar testemunho do amor a Deus incondicional. E o testemunho da fé católica, ou seja, da fé que professa a única religião verdadeira que nos ensina que Jesus Cristo é verdadeiro Deus igual ao Pai. Então que Deus seja bendito e que Santo Antônio Abade interceda por nós. Amém.